As cabaças que tem um troço mais alongado assim, tira um som diferente, que eu acho que é melhor. Na verdade, o Mas aqui eu som, nunca as casei aqui. alongadas, se não me engano, fica um som mais agudo. E essas mais arredondadas, elas têm um som mais grave. Sabe qual é essa daqui? É 199. Sabe quanto que é? 200. Mestre 200. Ele me ensinou, Mestre 200, gratidão. Isso, ele que faz o berimbau. Foi o cara que recebeu o conhecimento do Mestre Peixinho sobre fazer berimbau. O berimbau dele, tá vendo aqui, ó, finalzinho aqui, não é do jeito certo dele, mas ele dá essa curvada aqui assim, diferente do normal, que faz todos eles fazem um arco normal assim, a dele faz uma barriguinha aqui nesse final, o dele faz mais uma barriguinha ainda, é bem desse jeito assim que ele faz, por isso que é 199. Né? O som fica outra coisa. A pressão fica maior. Exatamente, a pressão fica maior. Você não enverga nem muito e a pressão fica... E a vida útil do berimbau aumenta também, né? Você não precisa envergar muito. Exatamente. Fazer um livro a respeito das rodas de rua de Brasília a princípio, né? Claro que, lógico, que como todo projeto ele começa uma criancinha e vai crescendo. Não, a gente... como é que começa a criança? Eu já vou tirar aqui a criança agora. Sumário. O que nós vamos falar, né? As rodas de rua de Brasília. Eu quero começar com a roda da torre, porque até onde eu sei, é a roda roda mais antiga de Brasília, que começou com o Mestre Sabu, né? Não iniciou com o Mestre Carlos. Começa Sabu, lá atrás. Aí depois, a primeira, o Sabu Risadinha está envolvido também, Mestre né? Risadinha, se não me engano, Mestre Adilson também está envolvido nessa roda da torre. Adilson. Entende? E no segundo movimento... Aí eu vou atrás das rodas Calma. O segundo movimento da torre, da torre. Mestre Cal, que começou lá junto com o Mestre Marquinhos. Com o Mestre Marquinhos, exatamente. Do Adilson Capoeira. E ficou lá, até pouco antes do falecimento dele, ele ficou lá junto com a coordenação comercial da roda toda. Aí você está trazendo essas duas rodas. Antes de você continuar, eu acho que antes de falar isso daqui, a gente tinha que falar sobre roda de rua. Sobre o conceito de roda de rua. Exatamente, roda na rua. Para definir o conceito. Mas isso é muito interessante. Esse dia eu estava conversando com um mestre para a gente definir o conceito. Diferente, que ele estava defendendo o quê? Porque a capoeira, a gente já está numa época de organização da capoeira e as rodas de rua tinha que ser com abadá, todo mundo uniformizado. Eu falei, mestre, a roda de rua é uma questão cultural da capoeira, roda de rua. Quando o senhor faz uma roda de rua, ela não tem dono na realidade. Exatamente. Entendeu? Chega ali, a galera vai se reunindo. É o mais antigo, naturalmente. Não é a roda de fulano. Não é a roda de fulano, é a roda de rua, onde a pessoa chega de bermuda, tá passando, vou jogar naquela roda, não tem graduação, não tem mestre, não tem nada lá. É jogar capoeira. Agora, quando você faz uma roda na rua, aí é diferente. Você pega seus alunos, chama alguns amigos... Fala assim, olha, eu vou fazer uma divulgação do meu trabalho ali na praça. Aí leva essa uniformização. Que a capoeira acha tão linda, cara. Tudo. Eu não gosto. Eu acho que isso daí serve para evento de capoeira ou para você fazer isso dentro de um contexto de academia. Mas tudo bem, mas respeito. Não, mas eu respeito e procuro não ir quando é uniformizado, na realidade. Tá vendo? Eu não procuro não ir, porque eu gosto muito da tradição. Eu acho que a tradição ela acaba sendo assassinada de... Exatamente. Sabe? Por causa de ideologias. Exatamente. Ia querer botar uma roupa que os caras inventaram para um contexto diferente que a academia, de uniformização. Não, é uma proposta diferente também, porque a roda de rua eu acho que é uma proposta mais original que tem. Exatamente. Cara, porque você tá aqui, eu tô aqui, do jeito que eu tô aqui. Mas vamos dizer que eu tô com uma outra roupa, até que eu tô uniformizado. Tipo de bermuda que nem eu tô. Isso. Tô andando ali. Que não é legal. Nós dois ali batendo um papo, uma roda ali, tá começando, chega e joga. Trabalho, com todo trabalho que tem, primeiro a gente define o conceito. Primeiro vem, isso aqui seria então o primeiro. Aí vem o segundo, a mais tradicional. Para depois a gente falar das outras todas e a gente dar uma conclusão com o que tem de mais. Aí volta de falar novo. Do perfil de cada roda, né? Exatamente. Qual é o perfil de cada roda? Exatamente. O perfil de cada roda você pode ver que existem pelo menos 5
que ela pode ser dividida geograficamente. 5 formas de capoeira em Brasília. A da saída norte, a nova que está em formação ainda, que é ao lado leste, lá para lá de depois da ponte. Existe a capoeira do sul. Gama. Que é Gama, exatamente. Gama é cidade ocidental, que confunde com daqui. Valparaíso, a gente pode colocar até nesse mesmo troço. Tem o norte, que é o norte. Nós temos a do Bradesco no Sobradinho, né? União da Capoeira. A União em Planaltina. Tem o Aí, Malungos em Planaltina. Exatamente. O Mestre Canela. Exatamente, União. Malungos. O Mestre André. O Mestre André e o Mestre Paulo. Mestre Paulo, a capoeira na Paulo, areia. Que é a capoeira que eu mais... Pô, Mestre Paulo e o nosso querido amigo Pretinho. Exatamente. Paulo Adrenalina. E aí a gente tem no centro, que teve uma roda de rua tradicional no Conjunto Nacional, além, não falando da roda local. Porque a roda da Torre de Gia é uma coisa feita do pessoal todo de Brasília, vamos dizer assim, no centro. Isso. Isso que é o fantástico, né, cara? Mas a do conjunto é do Tonelada? Antes do Tonelada, o Raízes marcava lá. Raízes, verdade. Marcava lá no conjunto às sextas-feiras. Negócio de Rogerinho, Edinho, aquela rapaziada. Eu vi o Lincoln jogar e mudou geral minha concepção de capoeira jogada no São Bento Pequeno. E também a gente pode colocar no livro também, entender o porquê de ter findado essas rodas que não, exatamente, não, fazia essa ligação. Sempre teve, era Tabosa e Adilson. O Adilson fazia as rodas de rua, agora em tal lugar, agora em tal lugar, agora em tal lugar. Itinerante. Mas itinerante, mas daquele jeito, né? Daquela capoeira dele, né? Eu tive uma conversa essa semana com o mestre Adilson muito interessante, cara. Muito interessante. E a do Oeste? A do Oeste é as linhagens que o Barto deixou lá, Mestre Cal, o Tucano, né? Que chamam de faroeste. E ali na Ceilândia também já tinha um estilo muito boas também. Exatamente. Hoje tem a do Arte Luanda também, que é mais tradicional, mas antes tinha lá o Mestre Pezão, se eu não me engano, o Mestre Pezão que veio do Maranhão, fazia uma roda lá no centro da Ceilândia também, que era bem... É mesmo? Bem temida, né? O pessoal tinha um certo receio. Pezão é lenda lá no Maranhão, cara. Mas é capoeiraço, né, cara? Vamos falar, né? Que o Mestre Cal trouxe essa linguagem da capoeira de rua para dentro do diálogo da Ave Branca. A característica principal do Ave Branca, do capoeirista do Ave Branca, é essa questão da roda de rua. Entendeu? De como dizer a pergunta e resposta, exatamente, mas usando totalmente o corpo, cotovelo, joelhada, tudo. Isso não pode na capoeira, ué? Claro que pode. Não é meu corpo? Conversa essa. E é uma característica que as pessoas, quando eu estava morando em São Paulo, eles questionavam bastante. Não, assim, na Bahia me questionaram agora também. Chega perto de tu já... Eu falei, meu irmão... Ué, é regra. Você quer robotizado? Que quiseram robotizar, né? Até onde eu sei, a capoeira não tem nada a dizer que não pode não, meu amigo. Exatamente. No dia que disser que não pode, nós estaremos à margem. Exatamente. Iremos continuar a fazer. A capoeira é uma arte, é a cultura popular, é a história de um povo que lutou Se libertar. Tá vendo como é que toda fala tem uma Às vezes fico em casa tentando imaginar o que é a capoeira e não consigo decifrar. E capoeira é uma arte, é cultura popular, é a história de um povo que lutou para se libertar. Voa de cultura? Você já reparou? Ele fez eu cantar, inclusive, a cantiga dele. Aquela faca de tucum matou besouro, uma canga. A gente costuma cantar faca de tucum matou besouro, uma canga. Faca de tucum. Olha como é que a gente canta e como é que ele vai cantar. Que eu acho que a sua cantiga serve essa dica dele. Faca de tucum matou besouro, uma canga. Faca de tucum matou besouro, uma canga. Olha a energia como é que muda. Faca de tucum matou besouro, uma canga. Diz a história que mataram seu besouro. Lá na Bahia, Santo Amaro, Salvador. A música nova dele,
Eu demorei 2 dias, ele me deixou sair da casa dele enquanto ele cantasse a música. A gente cantava todo dia, toda hora. E quando ele parava um tempo assim, 1 hora de cantar a música, eu cantei, Brucutu. Ele é figuraça. Cantei, Brucutu. E aí eu cantei, era Maria, era bonita. Tem jeito, cara. É uma coisa que a gente pegou da nossa geração. Né? Era a Maria, olha só como é que é a música dele, olha como é que eu canto. Eu acho que esse arrastar aí, ela veio muito da questão da Benguela. Exatamente. Que dá uma arrastada, Foi né? isso que ele ensinou. É que ele veio dali, a música no primeiro. Não foi disco dele, foi o Nagô que gravou, né? De Nova York ao México, Rio de Janeiro até o Japão, é no toque do birimbau viola, seja São Bento Grande ou Angola, deixa o jogo rolar normalmente. Vou dizer, capoeira do povo é da gente. Aí vai cantar de novo. Era Maria, porra do Cutu. Era Maria, era bonita, era virgulino, era lampião. Era Maria, era bonita, era virgulino, era lampião. E lá no sertão, na caatinga nordestina, lá no sertão, na caatinga nordestina, só na cima da caru, chique, chique, macambia, só na cima, só na cima, chique, só na cima da caru, chique, não, só na cima da caru, chique, chique, macambia. E aí, não tem jeito, volta e meia eu tô cantando essa música, inclusive, era Maria. Eu quero essa música dele. Eu te passo agora, do cacete essa cantiga. Ele vai ficar amarradão ainda quando eu ouvir essa parte. Pra chutar. Não. Que é uma característica da capoeira que eu acho que é errado. Que não é boa. Quando você inclina o corpo, você coloca a força para outro lado. Você não bota a força para onde tem que ser. E sinalizando, vou te chutar. Exatamente. O Cachixi postou um vídeo de 92 de uma roda ali, eu acho que era em cima ali, perto da rodoviária, pelo Círculo voador. Rapaz, uma capoeira muito atual naquela época, né? Muito atual, velho. Exatamente. Dá uma característica, tem uma característica da época, mas uma movimentação, uma ginga. Exatamente. A cadeira muito atual pra capoeira de. Exatamente. O Edinho jogando sabe que o treino dele com certeza era diferenciado. Diferenciado total. Bastante diferenciado. E objetivo, né? E o cara que era do São Bento Grande, que tinha uma linguagem diferente, era um cara magrinho chamado Bezerra, que fez a seguinte cantiga: você que é forte, que só pensa em pegar peso, assim. Quero ver entrar na roda e provar que é bom de mim. Era um cara magrinho. Se você perguntar, pro Dimório, porque, claro, o Edinho morou com ele, é amigo dele. Mas o cara que ele tem um afeto, assim, que ele tem um carinho especial, ele fala, porra, cadê o Bezerra, Brucutu? Cadê o Bezerra? Foi o cara que me ensinou, Brucutu, arisco, São Bento Grande é arisco, cara. Mas eu tentando. Não, mais arisco. Balança. Na época também tinha um que me ensinou a capoeira, que me fez pegar o gosto pela capoeira, que eu gostaria de ter visto também dele, cara, que era o Rogerinho. Tem muita história boa, muita figura que o pessoal tá deixando morrer, cara. E não pode. Mas essa cultura de Brasília, do concreto, né, velho, de não ter cultura, de ser armado do dia pra noite, não ter uma história, não ter uma... Ah, eu acho que a gente tem uma história do caralho. A gente que não contou ainda. Não tem assim, eu vou explicar direito. O maior choque que eu tive quando eu saí de Brasília foi morar em São Paulo. O maior choque que eu tive. Tá. Questão de cultura. Terminava e começava aquela rodinha, sentado todo mundo aqui batendo papo. Eu era aluno. Eu era corda branca, corda crua lá nessa roda aqui. Todo mundo falando sobre fulano, ciclano. Foi por isso que você voltou com essa bagagem diferenciada. Eu me senti na necessidade de jogar uma capoeira diferente já. De treinar a capoeira do livro, a capoeira dos artigos. Exatamente. Da história de cada o outro lado da capoeira. Né? Porque você chega em São Paulo, lá você tem que entender que se tiver 50 pessoas na roda ali, pelo menos você vai ver lá uns 10 tipos de capoeira diferentes nessa roda. Massa. Aí você tem que procurar entender o porquê que essa capoeira é diferente, de onde é que ela veio. Eu acho que precisa de um trabalho mais profundo aqui no Brasil. Vamos fazer? Entendeu? Eu acho uma proposta muito boa, porque precisa desse documento. Vai junto nessa história aí. Entendeu? Porque eu conversando com o mestre Tiãozinho, né, ele me explicou que aí que eu fui entender uma questão. Né? E depois dessa conversa com o mestre Tiãozinho é que eu fui entender que Brasília, quando se fala de Brasília, início de capoeira de Brasília, o pessoal fala daqui da Asa Norte, Asa Sul.
Exatamente. Né? Mas Mas o a elefante origem lá branco. no Gama foi outra, Isso. a origem ali em Planaltina foi outra. Né? Até mesmo Planaltina ainda é uma cidade interessante, porque Mas já eles existia fi- antes de Brasília, Sim, né? sim. O mestre Cal aprendeu lá com o Barton, mas o que motivou ele foi o Adilson, foi o centro. Porque ele trabalhava, se não me engano, num prédio que ele era porteiro, era vigia, alguma coisa assim. Em um prédio, e viu o pessoal treinando essa capoeira e se interessou em aprender. Né? Mas é essa... Que a essa luta, né? A minha cabeça mudou muito quando eu fui justamente fazer essa mesma coisa, conversar com os antigos de A Brasília. oralidade, velho. Por isso É. que eu tiro o chapéu pro que o mestre Wellington tá fazendo, porque é um Exatamente. resgate da oralidade, histórias que, Exatamente. de repente, se não fosse isso aí... Podia se perder, eu não vai acho- se perder. Eu acho que quando ele conseguir fazer esse ciclo dos grandes mestres, dos mais antigos, ele Aham. deveria fazer novamente um novo ciclo. Sim. Eu sei que o mestre Wellington tá de parabéns e vai render muita coisa boa disso aí. Agora, Entendeu? voltando na coisa que você comentou da Capoeira de Brasília, que é engraçado isso, a gente é muito bom jogadores, né? Não, Brasília, Agora que a gente foi tá pegando a considerada história. a melhor capoeira do Brasil por muito tempo. Sim, Pela questão técnica do Sim. jogo de capoeira, pela questão da capoeira Concordo. luta, sim. entendeu? Foi uma referência da capoeira Sim. luta no Brasil por muito tempo. Mas a gente não era pegado no conhecimento. Mas no E aí eu fundamento, fico na achando, história, no e aí eu fico conhecimento. achando engraçado. Como é que é essa coisa que você fala que você ama, mas você não ama, não se entrega? Mas eu vejo hoje eu vejo o seguinte, é uma falta de estímulo. Porque eu tiro assim, você é pai hoje, não é? Uhum. Seu filho só vai se tornar um leitor de livros se você Sim, ensinar ele é, ele, se você exatamente. estimular ele a ler. Sim. Entendeu? Assim é um aluno de capoeira, ele só vai ter aquela. Vai atrás daquilo que você estimular ele a fazer, entendeu? O outro, e não querer que o outro seja como eu era. Entendeu? Porque eu era desse jeito, porque, eu odeio falsidade. Entendeu? Então eu queria que o outro também odiasse. Né? Se eu achasse que alguém ali, nem que ele não fosse falso, mas que ele conversasse com alguém que era falso, eu já falava, pô, meu irmão, Que é você falso. tá errado, velho. Não é porque eu tenho a minha capoeira que os outros têm que ter a mesma. Exatamente. Entendeu? O que não serve pra mim, de repente serve pra você. Sim. E o que não serve pra você, de repente serve pra mim. A gente tem que entender isso aí e respeitar, cara. Isso. Entendeu? Isso, E até isso. mesmo porque a capoeira na roda, eu entendi lá em São Paulo que é gostoso você fazer 10 jogos e nenhum dos jogadores que você jogou joga a mesma capoeira do mesmo jeito. Exatamente. Entendeu? Uhum. Um mestre antigo chegar e fazer um elogio desse aí. Né? Vale de mestre novo também? Hã? Vale elogio de mestre novo? Com certeza, pô, lógico. Você. Mas depois não. Tira o Covid agora. Agora Tira o tá com Covid. Covid aí. Então São Paulo, cara, eu sempre falo que existe dois É índios por na isso. capoeira. Deixa eu te falar aqui. Um que foi e outro que voltou. É por isso que o prêmio Atabaque de Couro está sendo fornecido a você. Sabe? Precisa enaltecer, precisa de fortalecer os nossos baluartes aqui. Que são baluartes E- de referência e para a fazer gente essa tem que ter coisa. essa cronologia lá. ó. Isso, Mestre concordo. Tabosa, Mestre Adilson, Mestre Barto, depois vieram as crias deles, né? Mestre Cal e por aí se vai. Mestre Halil, Mestre Halil. Popó. A realidade de não passar para o escrito, Não para passar, ficar. vai morrer, pô. Exatamente.